Glória a Deus. Eu estava pensando numa palavra, e aí flui muitas palavras, né? E ontem eu estava falando com o pastor Celi, que eu nunca assumi o altar de Deus nessa caminhada, assim de qualquer forma. Eu sempre pedi para Deus uma palavra, e caiu no meu coração uma palavra muito conhecida da igreja. Eu quero que você abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. E a gente vai... Eu gosto de ler muito, eu gosto de acompanhar a leitura, porque quando você lê a palavra e quando você se envolve com a palavra te enche de esperança. Não acontece isso? Às vezes você está desanimado, eu digo que a palavra tem poder. Por isso que a palavra, ela é comparada a um alimento. E conforme o tipo de palavra que ouvimos, é o estado de espírito que nós ficamos. Por isso que existe tendência, se você andar com pessoas desanimadas, você tem grande probabilidade de ser uma pessoa desanimada. E se você andar com pessoas motivadas, você tem grande probabilidade de ser uma pessoa hipermotivada. E aqui eu quero falar de uma palavra, e não é dada pelo homem, nem pelo um sábio, nem pelo pensador. Eu acho muito lindo que quando a gente fala de coach, ou fala de palavras de autoajuda, e tanto faz para mim, nada se compara quando Deus fala. E não se engane, Deus é o mais interessado a nos motivar, por incrível que pareça. Porque Ele sabe que nós temos essa dureza que nos acompanha o tempo todo. Deus sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa, vivemos no meio de problemas, de dificuldades, e nós temos tendências fortes de abandonar. O ser humano tem tendências fortes de desistir, mas Deus investe o tempo todo, Deus acredita o tempo todo. Deus semeia em campos que ninguém pode semear, e Deus colhe de lugares que ninguém iria imaginar que pode colher. Esse é o Deus que nos leva para o deserto, e mesmo que não haja água, Ele cria do nada uma água. Esse é o nosso Deus. E quero que você acompanhe como a gente está mudando de 2018 para 2019. É um ano de transição. Agora, segunda, terça-feira, haverá fogos, haverá abraços, coisas mal resolvidas de 2018, que pode ser bem resolvidas em 2019. E nós olhar para a palavra de Deus como um espelho. Como é que a gente faz para se pentear? A gente olha para o espelho identifica onde é que temos que acertar. A palavra é um espelho. Por isso, irmãos, eu respeito conselhos, eu respeito um bom bate-papo, mas o que me define é o que a palavra de Deus está me orientando. É como vimos algum dia, você não tem que celebrar que o pastor tem uma boa palavra, não, você tem que celebrar que a Bíblia tem uma boa palavra, porque a palavra é de Deus. Por isso começamos num versículo, num texto em que morre Moisés e assume Josué uma grande missão. E não é só um homem que está morrendo, né? É Moisés, né? O homem que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, o homem que conta a história do Egito, o homem que viu Deus. Bom, Moisés era tratado quase como Deus na terra. Moisés foi o libertador de Israel. Moisés era um ícone. Imagine a gente brincando assim, a aldeia, quando diz assim, Moisés está entrando na aldeia, todo mundo se enchia de alegria, porque era Moisés, né? O homem que foi o instrumento das 10 maravilhas,
o homem que enfrentou Faraó, o homem que tinha a história de abrir o Mar Vermelho, o homem que, era fantástico. A vida de Moisés foi marcada por maravilhas que nós contamos hoje, mas era um homem, e como homem ele acaba morrendo. E quando ele morre, ele deixa ainda uma grande missão, uma grande obra para ser realizada. Capítulo 1 de Josué. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: irmãos, no versículo 1 ali, filha, o que nós encontramos ali? A palavra, o tempo todo, você identifica comigo? Nós encontramos a palavra servo o tempo todo. Então não importa o quão longe os homens vão, ou quão longe a gente vá, a gente nunca pode perder esse título de servo. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir a nosso Deus. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Compreendes isso, irmão? Servo. Agora sim, versículo 2. Moisés, meu servo, já é morto. Levanta-te agora e passa o Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se tem uma coisa que o reino de Deus não combina, me ouçam por favor, é a palavra acomodação. Deus não para. A obra de Deus, ela não para. Os homens são transitáveis, mas o nosso Deus é um Deus de propósitos eternos. Já vieram alguns irmãos antes de nós, já partiram, mas a obra de Deus, ela permanece fiel. Deus vai levantando homens, Deus vai levantando mulheres, Deus vai levantando gerações, porque essa obra, irmãos, é uma obra que não está fixada no parâmetro terreno, ela está estabelecida no céu. E nós, todos nós, temos um tempo de servir dentro do projeto do reino de Deus. Oxalá que em 2019 você levante a mão e diga como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Será que nesta noite Deus pode contar com você nessa obra? Será que Deus pode contar com você nessa grande missão? A mensagem é: levanta-te. Levanta-te e continua andando. Está todo mundo chorando a morte de Moisés, mas passa o Rio Jordão e a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. 3. Muito se usa essa frase. Eu me lembro que muitos irmãos, até assim no desvaneio de seus pensamentos, iam até numa loja de automóveis e pisavam os pés nos veículos e diziam: é meu. Alguns irmãos faziam isso. Me lembro de alguns irmãos que queriam comprar alguma coisa, eles entravam em alguns ambientes, declaravam: é meu. E usavam essa palavra como chavão. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Só que toda frase, todo texto fora de contexto gera um pretexto. É o grande problema da igreja analfabeta, biblicamente falando, porque tudo isso estava debaixo de uma direção de Deus, não da direção humana. Tudo que nós fazemos naquilo que nós queremos, e se não tiver uma concordância com aquilo que Deus quer, não importa o que você fale, Deus não tem compromisso com isso, porque Deus tem compromisso com a missão e com o reino de Deus. Deus tem compromisso com um propósito já pré-estabelecido, e cabe a cada um de nós entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Amém? Versículo 4. Desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, ao grande mar poente do sol, assim será o vosso termo. 5.
ninguém te poderá resistir diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ao longo da vida, pessoas nos abandonam, concordam comigo ou não? Ao longo da vida, as pessoas deixam, nós deixamos pessoas e pessoas nos deixam. Ao longo da vida, as coisas se alteram o tempo todo. Mas Deus está dizendo para Josué: eu prometo para ti, Josué da Silva, eu prometo para ti, Neco, eu prometo para ti, Daniel, eu prometo que eu não te deixarei e eu não te desampararei. E coisa boa de estar com Deus, né? Agarrado com Deus. E Deus dizia: é isso, é comigo. Segue o texto, versículo 6. Existem coisas que Deus se compromete a fazer, e existem coisas que Deus quer que nós façamos. Repito, tem coisas que Deus se compromete a fazer, e tem coisas que Deus requer que nós o façamos. Você não vai ficar num balanço e o anjo vai vir balançar seu balanço e você não faz nada. Eu carrego uma frase antiga comigo: Deus não faz nada daquilo que compete ao homem fazer. Deus celebra o esforço de cada filho. Deus celebra um coração voltado de cada filho. Por isso que existem algumas exigências que estão na pessoa. E Deus vai dizendo para Josué: esforça-te, tende bom ânimo. E quão é difícil ter bom ânimo. Por esses dias que eu estou por casa, eu estou olhando um pouco mais televisão. E na Sky tem um programa que fala sobre... Eu gosto muito de saber sobre a ecologia, sobre a terra, os de gelo. E aí deu um programa que é o Iêmen. Quem quiser ver, olha lá. Que é um país, eu acho, islâmico ou árabe. Aqui eu posso até... E é um povo destruído por bomba de guerra. Um menino ali com uma bomba jogaram, perdeu o braço. E eu fico assim dizendo: as pessoas... O mundo que nós vivemos é um mundo, irmãos. Escute uma coisa, nós somos de... Eu pensei assim, no âmbito espiritual, né? Quanta coisa mal resolvida tem na nossa vida, né, irmãos? A gente olha para as guerras e se assusta. Mas quantas guerras que são travadas que ninguém conhece? Quantas vontades que nós temos de sair de um lugar e estar no outro ambiente, isso ainda não acontece. Quantas coisas nós queremos conquistar assim, e as coisas não acontecem. E repentinamente somos atacados por uma palavra chamada desânimo. Acontecem coisas que estão sempre a nos desanimar. Mas Deus está dizendo a Josué: tende bom ânimo. E quando ele está falando aqui, ele não está dizendo a Josué: ó, tem bom ânimo quando as coisas forem boas, porque quando as coisas forem bem, você não precisa nem ter bom ânimo, as coisas automaticamente se ajustam. Mas o bom ânimo, ele vai ser fruto de um momento de desânimo. Por isso tem bom ânimo, porque tu farás herdar esse povo, herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Acho muito bonito, muito importante, é quem é que faz a promessa. Quem é que te escolheu? Quem é que te chamou? Quem é que enviou aquele homem na tua casa para pregar o evangelho? Quem é? Quem é que abriu a boca do profeta para liberar uma profecia para a gente? Quem é que nós ouvimos uma palavra, ouvi uma palavra, senti que é para mim? Quem é? É Deus. E não importa o que aconteça, irmãos, não importa o tempo que leve, não importa as situações, Deus está dizendo a Josué: tem de bom ânimo.
Sorria. Tenha um bom ânimo. 7. Tão somente esforça-te. Tão somente tem muito bom ânimo. Agora vem um conjunto de princípios que Deus diz a Josué que não pode quebrar. E nós quebramos. O povo quebra. Existe uma geração que chora, mas não cuida dos princípios. E Deus diz a Josué: tem bom ânimo de tu não andar pela tua cabeça, não andar pelo teu achismo. Tem bom ânimo de fazer tudo conforme a lei de Moisés te ordenou. Bela, tu não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Às vezes nós queremos colher aquilo que nós não plantamos. Às vezes nós queremos que Deus faça coisa em nossas vidas que nós não nos colocamos diante dele para que ele cumpra o propósito. Às vezes Deus diz: não te desvie, e nós nos desviamos. Deus fala, Deus dá direção, Deus escreve, mas nós insistimos em nos desviar. Nós insistimos em nos desviar. E Deus está dizendo a Josué: o resultado da tua vitória é o resultado da tua conduta. Diga para o teu irmão: conduta. Diga: conduta. É difícil. A conduta é difícil. Por isso Deus diz: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que eu te conduza por onde quer que andares. Número 8. Não se aparte de tua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, porque então farás o quê? Farás o quê? Prosperar, e prudentemente te conduzas. Olha o poder. Olha o poder. Eu quero que você olhe para o poder da palavra. O poder da palavra, ela tem poder de prosperar. Ela tem o poder de conduzir. Eu lamento, porque existe uma turma, amigos, que se afastam da palavra. A palavra de Deus, ela é a bússola. A palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é ouro. A palavra de Deus, ela é cura para os ossos. A palavra de Deus põe em ordem tudo que está em desordem. A palavra de Deus, ela é tudo. E Deus não está, irmão, se não fosse a palavra ser de suma importância, Deus não chamaria a atenção de Josué para que ele cuidasse esses princípios, para fazer tudo conforme nela está escrito. Então, depois de tudo isso, farás prosperar o teu caminho, tu vais se dar bem e tudo vai dar certo. Amém? 9. A pergunta é: quem nos mandou? A pergunta é: quem deu a ordem? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pare ou não pasme, não te espante,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Irmãos, nós estamos lendo uma palavra e Josué ainda não tinha a dimensão dos lugares que ele iria ter que lutar. Nós estamos ouvindo uma palavra e nós não temos a dimensão de lutas que ainda nós vamos enfrentar. Deus não revela a Josué as dificuldades que ele iria enfrentar. É como Deus estava falando ao povo de Israel lá no Egito, né? Vocês vão sair daqui para uma terra que emana leite e mel, você lembra disso? Mas Deus nunca falou dos filisteus, dos heteus, nunca falou dos inimigos. Porque para Deus, se você estiver de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai vencê-los. E Deus não estava dizendo a Josué: fica em paz, que você vai ter lutas, vai ter guerras, mas se você cumprir o propósito da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, estar unido ao projeto de Deus, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A palavra de Deus, irmãos, é a única preocupação que Deus tinha para com Josué. A palavra de Deus, quando nós lemos e guardamos ela nos capacita de ver as coisas de forma diferente. Compreende isso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e confiamos na palavra de Deus, nós temos uma visão ampla, clara. E Deus está dizendo a Josué o que ele iria. Nada que Deus fala na Bíblia, nenhuma advertência que Deus fala na palavra, tudo que Deus fala para você, irmão, é para você se preparar, porque você vai passar. E Deus está dizendo para Josué: não pasme. Por que ele disse para Josué? Porque ele sabia que haveria momentos da vida, da trajetória de Josué, que ele ia ficar pasmo, espantado. E Deus diz: não pasme, não te espante, não te espante. Uma coisa que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, e o povo de Israel, ele trazia os deuses do Egito com eles. Aquela velha frase, né? O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração do povo de Israel. A frase passa para a igreja: nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu do nosso coração ainda. É um processo de libertação. Tem coisas que não cabem mais na minha cabeça. Depois que eu aceitei Jesus e conhecendo a palavra, tem coisas que não cabem na minha cabeça e eu me espanto. Você não fica espantado com algumas coisas? E Deus está dizendo a Josué: é contigo, homem. Porque Josué enfrentaria, Mateus, dois grandes inimigos: os externos e os da casa. Por isso que ele fala uma palavra célebre que está nos quadros de muita casa, né? Ele afirma para um povo que serve a Deus. Engraçado, porque ele está pregando para o povo que serve a Deus: eu e minha casa resolvemos servir ao Senhor. Por que disse isso ele? Por que falar isso ele? Quantas vezes Josué disse a Israel: por que cocheais em dois pensamentos? E Deus está dizendo: não pasme, não te espantes, porque o que mais importa é que eu sou contigo por onde quer que tu andares. Eu tenho conversado com alguns pastores e líderes da igreja. Eu digo: nunca pare na enfermidade da ovelha, nunca pare na infidelidade da ovelha, nunca pare na carnalidade de ninguém. Não pare, continue levando óleo, tentando curar as feridas, mas não pare nelas. Quantos que ao invés de ministrar com alguém, acabam se envolvendo com o veneno dessa ovelha por não estar preparado? Por isso que é muito bom estar curado, para depois tentar curar alguém.
Por isso que é bom primeiro enxergar bem, para depois querer fazer que alguém enxergue. E Deus escolhe a Josué para uma missão. E Deus vai dando a Josué todas as diretrizes. Segue-se no capítulo de número 1 e no versículo de número 17 e 18. Eu louvo a Deus, irmãos, por vocês, viu? Eu louvo a Deus. Eu tenho feito aqui no ministério grandes amigos, né? Passei o Natal ali com o irmão Moacir, com a irmã Miriam, e eu me senti tão bem que parece que a gente virou família. Parece não, mas é família. O carinho que eles têm por nós. Meu filho, minha mãe, meus irmãos, pastor Celi, meu irmão Daniel, Neco, os meninos, né, que a gente busca e leva. E os demais irmãos que estão viajando, o Fabrício está viajando, e outros irmãos. E é tão bom quando você cria esse espírito de unidade, de família. O Neco aí já é uma família, já é gente nossa. Eu vou dizer uma coisa: nós só vamos chegar em algum lugar se a igreja de Cristo estiver unida no mesmo propósito. Isso, irmãos, o que eu estou lendo aqui é um retrato do que Jesus iria conversar com os discípulos. Olha só, aqui o povo, os sacerdotes, os líderes das tribos estão dizendo a Josué: como em tudo que ouvimos a Moisés, assim que ouviremos. Uma coisa nós te pedimos: que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Agora, olha no versículo 18. Acho muito lindo isso. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Porém a ti tão somente te esforça-te e tem bom ânimo. Que loucura esse tipo de postura. Ou obedeciam a Josué, ou os sacerdotes iam mandar matar. Porque uma coisa é clara, irmãos: não existe vitória sem unidade. Não existe vitória com mesquinhez. Não existe vitória um falando contra o outro, não existe vitória com um partido, porque eu sou de Pedro, porque eu sou de Paulo, porque eu sou daquele irmão, porque eu sou daquela irmã. Por isso que eu brinco aqui: você tem que escolher sua igreja, escolher seu pastor. Quem ouve muitas vozes não ouve voz de ninguém. E aqui o povo está se aliando, se unindo a Josué. E vou dizer uma coisa, irmãos: eu não sei se nós tivéssemos Josué como líder, se nós iríamos entender as maluquices que Josué fez na sua direção. Não maluquices, dentro de uma direção ele estava, mas era incompreensível aos olhos, é o entendimento de muitas pessoas. Me lembro rapidamente quando ele vai tentar entrar nas muralhas de Jericó, e eu fico pensando ele reunido com os sacerdotes, como é que a gente vai enfrentar e acessar a cidade com uma muralha gigantesca, que tipo de estratégia a gente vai usar, que tipo de explosivo a gente vai usar, quantos soldados vão, quem vai primeiro, quem vai depois. Fico pensando nas estratégias. E Josué olha para aquele mundaréu de sacerdotes que não eram muito bem convertidos, para aquele monte de gente, e diz: olha, a gente não vai explodir nem implodir, a gente não vai fazer guerra, a gente vai ficar dando voltas. E para ser exato, Deus disse 7 voltas. Daí depois eu não sei. Ele mandou só dar voltas. Ele mandou levar cântaros. E Deus disse que ele vai derrubar aquela muralha. Tá, mas como é que eu vou derrubar a muralha assim? Ele falou desse jeito.
a gente está falando de coisas aqui que a gente aconteceu, mas pensa lá naquele diálogo. Uns depois indo para casa, o Zé está louco. Ninguém derruba Jericó, ninguém vence Jericó, e ele manda dar voltas. Mas houve uma obediência a Josué, e o povo de Israel, naquele episódio, ele saiu vencedor, porque não é o que nós fizemos, não é a forma como nós fazemos, mas é quando nós obedecemos aquele que mandou nós fazer o que estamos fazendo. E quando nós entendemos, irmãos, que não é por nosso braço, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, quando nós entendemos que é um privilégio ser escolhido dele, quando nós entendemos que tudo que temos, que tudo que possuímos e tudo que somos é dele, para ele todas as coisas, porque ainda que Moisés foi um grande homem de Deus, Josué foi um grande homem de Deus, Davi entrou para a história, na verdade essas histórias são regidas por um grande Deus e não pelos homens. Por isso que os homens não tomavam a glória de Deus, por isso que Davi nunca ousou tomar a glória de Deus, por isso Moisés nunca ousou tomar a glória de Deus, ninguém ousou tomar a glória de Deus. Agora, enquanto os homens tentarem abrir seus próprios tipos de caminho, sofrerão as suas consequências. Às vezes nós somos acometidos por notícias ruins. Eu digo, além de nós termos problema, eu brinco, nós somos um problema. Nós temos problemas emocionais, psíquicos, nós temos problemas, hein? Nós somos um problema, concorda comigo? Nós somos um problema. Quem é que já levantou muito aborrecido aí? Só eu? Alguns? Do nada estava muito aborrecido. Quem é que já ouviu uma notícia que botou você no chão, derrubou você no chão? E o que você faz com a palavra que você vem ouvindo na igreja todos os anos da sua vida? Eu quero dizer uma coisa, irmãos, o reino de Deus, ele não vem com forma de aparência, ele vem de forma invisível. Por isso que nós não podemos nos moldar por aquilo que ouvimos lá fora, mas por aquilo que Deus está falando aqui dentro do nosso coração. Jesus peregrinou por uma terra amaldiçoada, pessoas querendo maltratá-lo, pessoas querendo lhe matar, pessoas chamavam Jesus de endemoniado, crucificaram Jesus, fizeram maldade, chamaram de uma série de coisas. Jesus nunca mudou o seu caráter, e é isso que Ele quer que nós nesta noite façamos. O Senhor está dizendo, Josué, se você ficar com a palavra guardada no seu coração, se tu não te desviar dela nem para a esquerda nem para a direita, fica tranquilo, você vai ser próspero, você vai vencer, você vai conquistar. Por isso que nesta noite, irmãos, é muito bom ouvir, né? Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem, Apocalipse, bem-aventurados aqueles que guardam, e bem-aventurados aqueles que praticam. Por isso Josué teve um êxito, entrou para a história sucessora depois de Moisés, porque ele não só ouviu, ele praticou, ele se escondeu naquilo que Deus tinha dado para ele a direção. Que esse próximo ano de 2019, irmãos, a gente possa fazer uma reflexão. Porque não chegamos no lugar onde nós achamos que Deus já colocou nós naquele lugar. Eu vou dizer uma coisa, não se abismem. Muitas vezes nós estamos atrasando o projeto de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos impedindo a maior de todas as obras, porque nós não estamos de fato agarrados com aquilo que Deus nos prometeu. Que o ano de 2019, irmãos, seja um ano próspero, se nós conseguirmos identificar a nossa vida segundo o plano da vontade de Cristo.
Que esse ano seja um ano cheio de vitória, pastor? Sim, na verdade já é vitória. No momento que nós identificarmos com a palavra de Deus o nosso coração, a vitória vem chegando. Amém, queridos? Deus está orientando Josué. Josué seguiu a orientação de Deus e foi um homem mais do que vencedor. Entrou para a história, está lá nos grandes heróis da fé, porque ele também não fugiu daquilo que Deus já tinha dito para a sua vida. E nesta noite, todos nós que estamos aqui, Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida. Não concordam com isso? Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não concorda comigo? Mas algumas coisas não estão acontecendo, pastor. Concordo com você. Mas isso não seja motivo para desanimar, mas motivo para continuar, porque toda a história há percalços, há dificuldades. Nem sempre eles obtiveram todas as vitórias, mas eles não abriram mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu desejo de todo o meu coração um 2019 próspero para cada irmão, para cada irmã, que essa casa se encha e que mais pessoas desfrutem das promessas e das dádivas do céu. Que não é a mão do pastor, não é a placa da igreja, é o fato básico de cumprir a promessa e cumprir o propósito de Deus e obedecer a Deus através da sua palavra. Por isso, nesta noite, irmão, dê glória a Deus, porque eu creio num Deus vencedor. Eu creio, não é um chavão, ele é vencedor, sim, ele é glorioso, sim, e que ao seu devido tempo ele vai nos dando tudo aquilo que é necessário para continuarmos a nossa guerra. A vida não é um arco-íris, né? Nem um paraíso. Nós fomos lançados aqui entre lobos e nós guerreamos, mas em nome de Jesus Cristo seremos mais do que vencedor, pelo fato de que Ele é a nossa força, de que Ele é o nosso escudo e que Ele é o nosso refúgio. Olhar para Ele o tempo todo é mais importante. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu conversei ontem lá em casa muito com o pastor Celi. E eu disse para ele ontem que toda essa história, toda essa caminhada espiritual, todo esse ministério foi debaixo de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não é fácil, mas eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor está contigo. Quando Deus levanta Josué, irmãos, quando Deus levanta Moisés, quando Deus levanta Davi, a maior missão da igreja não é só ganhar lá fora, é cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Josué não disse: eu e minha casa vamos vencer tudo, vamos ganhar tudo, vamos conquistar até aquilo que Deus não deu. Não. O meu sonho e o meu sucesso, né, é eu e minha casa servir o Senhor. E quando tu serve ao Senhor, Deus trará o necessário para continuarmos o bom combate. Deus vai te dar todas as ferramentas quando você e sua casa servir ao Senhor. Nós queremos tanto coisas lá de fora, quando na verdade está aqui dentro. E quando nós somos resolvidos aqui dentro, irmãos, nós avançamos. Nós enfrentamos gigantes
nós andamos em território que nunca iríamos imaginar, porque aqui dentro nós temos uma chama, nós temos uma convicção. Então nesta noite, nesse último culto, eu quero convidar toda a igreja a passar aqui. Eu queria orar com vocês aqui hoje. Eu queria convidar toda a igreja, se possível, a passar aqui. Uns minutos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que Satanás tentou matar Moisés o tempo todo. Nas guerras tentaram matar Josué o tempo todo. Davi, entra um espírito em Saul e quer matar Davi o tempo todo. Todos os homens de Deus são alvo. Neemias é alvo de morte, ameaça de morte o tempo todo. Por isso que Jesus fala que o ladrão vai roubar, matar e destruir. Agora hoje, irmãos, a nossa morte não é mais física, porque havia tempos. Existe uma coisa chamada morte espiritual. Quando nós queremos uma mensagem, um louvor, um culto, aí nos alegramos, e o outro ano é a mesma coisa, e o outro ano é a mesma coisa. Eu quero dizer, o culto maior é quando nós saímos desta casa. As frases que hoje falo, eu fico pensando quão forte ela é. Deixar de ir à igreja e ser igreja. Tu já parou para pensar nessa frase? O quanto ela é dolorida. Deixar de ir à igreja e ser igreja. Essa frase, não ter mais uma mensagem, mas ser a própria mensagem. É duro. É duro. Não buscar algo lá fora, mas desenvolver algo que deve estar aqui dentro. Não mais incendiar outros altares, mas nós ter o próprio altar. É difícil. Uma igreja que se move pelas pessoas, que se move pelos ambientes, que se move pelas circunstâncias. E quando nós olhamos a palavra de Deus, homens que desafiaram o mundo sem ter nada, sem ter um culto, sem ter uma palavra, sem ter um pastor, sem ter ninguém para dar direção, mas eles tinham a convicção da palavra no seu coração. Eu quero dizer uma coisa: quando nós temos a convicção da palavra no nosso coração, não é o ambiente externo que vai mudar aquilo que nós já temos conquistado aqui dentro. Por isso que Jesus, ele não teve uma igreja, ele não parava em igreja. Jesus não tinha congresso, não tinha culto de avivamento. Os cultos de Jesus não tinha instrumentos, não tinha nada. Imagina como é que é o culto de Jesus. Ele parava e ensinava, parava e ensinava, parava e ensinava, parava e ensinava, fazia um milagre, parava e ensinava. A igreja que Jesus congregou durante 3 anos e meio eram 12 pessoas, só, mais ninguém. As mensagens de Cristo é: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não era uma mensagem atrativa. Hoje as mensagens bem manipuladas são mais bonitas que as mensagens dos homens de Deus. João Batista, quando as pessoas queriam ser batizadas nas águas, ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos, produzi primeiro frutos de arrependimento. Não era fácil andar com eles. Agora, como seria a nossa vida se nós estivéssemos congregando com Jesus? Jesus, ele não veio fazer uma obra externa. Jesus não veio construir templos. Jesus não veio nem resolver o problema do mundo. Ele veio tirar o homem do mundo. Jesus, ele fez tudo por um propósito eterno.
Tudo que Jesus fazia era eterno, era além da vida terrena, uma vida eterna. Por isso que nesta noite, irmãos, nós somos felizes apesar de algumas coisas não estarem bem resolvidas. Eu sou mais do que vencedor, independente das coisas não estarem bem resolvidas. Porque na verdade a minha vitória completa não consiste na terra, consiste no céu. Aqui é pau, é espada no lombo, é chicoteada, é guerra, aqui é isto. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, não por nós, mas por aquele que nos amou. As conquistas na terra ficarão na terra, mas as conquistas no céu. A última mensagem de Jesus, uma das últimas mensagens de Jesus, ele não falou, gente, aqui ó, misericórdia, aqui vocês vão ser estrelas no mundo. Não, Jesus nem falou que eles iam morrer crucificados dali a alguns minutos, dali a alguns dias. Não, o Senhor olha para os discípulos e diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, irei preparar lugar, para que a vontade é que aonde eu estiver, vocês vão estar comigo também. Glória a Deus. Tem crente que quando está à beira da partida, ele se desespera para não ir, porque amou demais as coisas aqui. A gente tem que aprender a amar as coisas que ele prometeu. Eu preguei quarta, né? Jesus teve que ficar 40 dias convencendo os discípulos. 40 dias depois que ele foi crucificado, 40 dias ele ficou ainda pregando o evangelho para converter o coração dos discípulos, porque depois da sua morte todo mundo abandonou a causa. E o Senhor dizia: ficai em Jerusalém. Não importa se a mensagem é bonita, se a oratória é bonita, se o violão tem um bom som, se o baixo toca bem, se a bateria toca bem. Não importa se a nossa igreja vai ficar cada vez mais bacana, a placa está bonita. Nada disso importa. O que importa, Jesus dizia: ficai em Jerusalém, até que tu alto sejais revestidos de poder. Porque é esse poder que vai dar condição de vocês sobreviverem aqui na terra. Eu quero poder de Deus, irmãos, que está além das pessoas, que está no céu. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas virá um que irá testificar de mim, e ele continuará a obra, e ele vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho dito. Então, irmãos, não é o quanto você conhece da palavra, não é o quanto você vê na igreja, não é o quanto você levanta os braços, mas o quanto de poder está no teu coração. O que Deus fazia no coração de Josué, colocar no coração de Josué poder para crer naquilo que ele ia falar ao longo da caminhada. Poder não só para vencer, poder para crer. Então creia que o Senhor está contigo. Creia que tudo aquilo que você toca, abençoado será. Creia que a última palavra está nos lábios de Deus. Creia que tudo é possível que creia. Se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Creia que nem o mal se assumerá à tua tenda. Creia, 10.000 cairão ao teu lado, outro à tua direita, mas tu não serás atingido. Creia. A palavra ela foi escrita, mas ela precisa ter poder para crer. Ainda que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como é que o homem diz isso? Ele tem poder, ele crê. Creia que 2019, não importa o que estou passando, creia. Está tudo ofuscado, está uma nuvem negra no ar. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. O Senhor, Ele fez coisas para quebrar muralhas e abrir nossos olhos. E Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente brincava que antigamente os demônios vinham e se manifestavam. Só eu sei como lidei com eles. Hoje você não vê mais isso, muito raramente. Há quem diga que ele botou sapatinho de algodão, e ele está aí operando às vezes. Mas nesta noite
pelo poder de Deus, creia. Creia no poder de Deus, creia nas promessas de Deus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pastor Selim, me ajuda aqui em oração. Agradeça a Deus por 2019 e tenha audácia. Eu gosto muito de Josué. Eu preciso terminar aqui, né? Porque Josué não orou para Deus matar inimigo, não, porque quem matava era ele. Ele pedia para o sol parar, para a lua parar. Se detém aí, sol. Ele orava, irmãos. Ele tinha tanto poder para orar por coisas que ninguém teve audácia de orar. Nem Davi orou para o sol. Ele foi ao sol, porque ele já estava batizado pelo poder de Deus. Amém? Então nesta noite, irmãos, o que eu quero é que queime 2019 o poder de Deus. Porque eu não vou dizer, irmãos, vocês serão ricos em 2019. Não, me recuso a dizer isso. Vocês já são ricos, porque nós temos Jesus, que é o dono de toda a riqueza. Talvez na terra eu não tenha uma grande morada, mas isso não me faz de mim menos e menor que ninguém. Talvez na terra eu não tenha a conquista que eu achava que deveria ter, mas isso não importa. O mais importante é que eu cumpra o propósito de Deus. Jonas, sendo profeta, tentou fugir do projeto de Deus, mas a misericórdia de Deus o alcançou. Talvez nesta noite alguém está andando num barco destrutivo, alguém está andando num caminho destrutivo, mas a misericórdia de Deus está aqui hoje para te alcançar. Amém? Vamos orar, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, né? Que o ano que vem nós possamos, se nos desafiar em caminhar 1 milha, nós possamos andar 2 milhas. Se nos desafiarmos a bater a nossa face, nós possamos oferecer a outra. E se pedir a nossa capa, nós não demos só a nossa capa, nós demos a nossa roupa incompleta, porque só assim nós vamos estar cumprindo o mandamento do Senhor. 2019 é de muita bênção. Quem sabe a gente cometeu alguns erros, alguns delitos, e nós estamos pagando por esses erros hoje, alguns delitos, porque tudo tem uma consequência, não é? Mas que Deus possa nos mostrar e nós possamos voltar aonde nós caímos e nos levantarmos. A Bíblia diz: lembra-te de onde tu caíste e levanta-te. Que nós possamos levantar, e 2019 vai ser um ano de bênção, que nós possamos ser mais do que vitoriosos. Em dezembro de 2019 nós estarmos aqui, se Cristo ouvir buscar a sua igreja, nós dissermos: realmente Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Baixe sua cabeça. Se você sentir de orar com alguém, ore com essa pessoa, ministrar uma palavra, ministre, e nós vamos orar e Deus vai agir no nosso meio. Pai eterno, Pai de toda a eternidade, Príncipe da paz, nosso Deus, aquele que nos tem abençoado. Nós, Senhor, hoje é apenas o último culto, Pai, dentro dessas 4 paredes. Muitos aqui, Senhor, estão aqui com seu coração amargurado, triste. Alguns, Senhor, preocupados, porque a vida, ela tem sido difícil, os momentos têm sido cruéis. Mas eu sei, Senhor, que Tu sabes de todas as coisas, Pai. Pai querido, que nós possamos rever nosso trajeto em 2018, que nós possamos olhar para trás, aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde nós falamos alguma coisa, uma atitude que nós tomamos, Pai, que veio fazer que nós viéssemos fracassar, que nós viéssemos nos entristecer, que nós viéssemos, Senhor, chorar a lágrima da amargura. Que nós possamos olhar para esse momento, Pai, e reconsiderar e voltar de novo e recomeçar, Pai querido. Pai querido, que nós possamos, Pai, nessa noite olhar a casa de oração, esse reino plantado aqui na terra, com mais amor, com mais carinho, Pai querido. E que nós possamos nos doar
mais e mais, Senhor. Pai querido, que nós não viemos pensar no lucro material, mas que nós possamos pensar na prosperidade espiritual para nossas vidas, Pai. E se o ano de 2018 foi o ano de luta aqui, Pai, nós vamos entrar em 2019 cantando o hino da vitória. Pai querido, abençoa todos que estão aqui nessa noite, os jovens, os adolescentes, as crianças, Pai, os irmãos, as irmãs, aqueles que não puderam estar aqui, Pai, aonde estiver agora, possam receber a plenitude do Teu Espírito Santo, Pai. E aqueles que estão desanimados, Pai, em casa, possam ser agora sacudidos pelo Teu Espírito Santo e possam lembrar de Ti, ó Pai, e possam reconsiderar, Pai, a promessa que há sobre suas vidas. Assim nós oramos e pedimos e Te louvamos e dizemos que Tu és grande e poderoso para vencer. Amém. Dê um abraço no irmão ao seu lado. Diga alguma coisa para ele. Amém.